throne. Deus falou do seu trono eterno To say what that seal was, to be revealed. para dizer que aquele selo era para ser revelado. But when it's placed before John, Mas quando foi colocado diante de João, it was in a symbol. era um símbolo. When John saw it, it was still a mystery. Quando João ouviu, aquilo ainda era um mistério. Why? Por quê? It wasn't even revealed right then. Nem mesmo a ele foi revelado então. It cannot be revealed until what he said here at the end time. E não pôde ser revelado até que se cumpra o que ele disse aqui com relação ao fim do tempo. But it come in a symbol. Mas veio em um símbolo. When it thundered, Quando trovejou, remember, a loud clapping noise of a thunder is the voice of God. recordem, um ruído forte de um trovão é uma voz de Deus. Amém. Deus abençoe-nos. Vamos ler Hebreus capítulo 9, verso 27. Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Grande Deus, mais uma vez, Senhor, aqui estamos para poder receber e dar aquilo que o Senhor já tem falado através do seu profeta. Ajuda-nos a encarar as coisas do Senhor como gente habilitada por Ti, não como crianças, mas como alguém que o Senhor tem escolhido para poder ouvir sua voz. Fale mais uma vez. Sempre estamos pedindo que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Sentamos. A nova mensagem. Perguntas e respostas sobre os selos. Nós vamos meditar aqui em duas perguntas que foram respondidas pelo profeta. Como no mundo todo existe gente que crê de toda maneira, e todos eles diz ter ouvido a voz de Deus. Como para nós a voz de Deus é um profeta, se eu disser eu ouvi a voz de Deus, eu ouvi o que o profeta disse.
Não é que eu sou consagrado e estava ali ouvindo a voz de Deus, só para mim que Deus fala. Não. Ouvir a voz de Deus é ouvir o que o profeta falou. Se nós falamos de acordo com o que o profeta falou, estamos ouvindo a voz. Se falamos contrário ao que o profeta falou, então sabemos que não é aquela voz, não é aquela maneira que Deus está falando para o seu povo. É tempo de nós encararmos as coisas com maior sinceridade. Não importa quantos estão conosco, o importante é você saber que você está certo. Você vai deitar, você dorme. Você vai dormir bem. Você sabe que você está certo. Quando você tem uma coisa te condenando, é difícil até para ter sono. Aí vão entrar nos calmantes e não vai adiantar. O que nós estamos precisando é de atentar para a voz de Deus. O que o profeta disse. O que ele disse é verdade. Então é hora de ouvir só o que o profeta diz. Não importa o que outros falam. Você tem uma voz para você prestar atenção. E não deixe aquela voz de lado. A sua vida pode não estar indo bem, mas é só você se aprontar. Colocar diante de Deus, falar com Ele. Ele pode consertar a sua vida. É o único que pode consertar. Não tem mais ninguém. Não tem ninguém na terra que pode consertar a nossa vida, senão Deus. Não tem ninguém que pode consertar um casamento, senão Deus. É os dois e Deus. Quando um não quer, não tem jeito mesmo. Mas quando os dois querem, se os dois querem se apartar, então tem jeito de se apartar. Mas se um não quer se apartar, então se torna mais difícil. E se você não quer se apartar da palavra, ela também não quer largar de você. São coisas que você vai para a cama, dorme, acorda, tem que estar pensando na palavra. É nessas coisas, não é um fanático. É que não tem muita coisa para pensar mais. Na verdade, se você fizer muita dívida, não dá nem para pensar em Deus. Vai ficar pensando que vou pagar. Eu tenho que acertar minha vida em tudo. O irmão Brana diz também, como Paulo, não devas a ninguém. E ele mostrou a luz, telefone, energia. Que essas coisas são coisas que vencem todo mês e você paga todo mês. E se não paga todo mês, está atrasado. E se está atrasado, eu quero ver como que nós vamos no rápido. Eu quero alertar a sua cabeça nisso daí. Porque o irmão Brana mostra essas coisas. Não tem problema você fazer uma dívida até de 60 meses, como o governo te dá liberdade. Mas desde que você não esteja atrasado. Atrasou, você já vê, está difícil para pagar a dívida e está difícil para ir no rápido. Então não é questão de Deus, é questão de você ajeitar as coisas. É questão, Deus te dá a oportunidade, Deus dá tudo, Deus dá uma inteligência para nós. Nós não usamos, a ciência diz que nós não usamos 10%, e o que usa errado. Usa errado. Escolhe errado para casar, faz negócio errado e não aguenta pagar. Você sabe como que a coisa é hoje. Então, se nós queremos estar preparados para arrebatamento, é estar preparado toda hora, todo dia, e em tudo, desde o secular, do natural, tem que se estar preparado.
a vida preparada. Isto é um crente que está sempre alerta. Ele diz, eu vou no arrebatamento pela graça de Deus. Mesmo sendo pela graça de Deus, eu tenho que estar com a minha vida em dias. Oh, graças a Deus vai vir o arrebatamento, aí Deus vai me tirar daqui porque eu não aguento pagar minha dívida mesmo, meu nome está no SPC. Ai, que coisa, Deus vai levar um povo endividado para o céu. Você tem que pensar nisso. Como que Deus vai levar? E como que a gente tem coragem depois de pregar para os outros? Paulo diz para o obreiro não estar embaraçado com os negócios dessa vida. Agora, não é só o obreiro, é toda a igreja. Nós não estamos no tempo de obreiro só, nós estamos no tempo de igreja. É um povo ser raptado. É de não estar embaraçado. Deve para a pessoa, vai lá e acerta. Se não, vai lá e diga para ela, não posso te pagar agora, você me aguarda mais um mês, marca direitinho, depois você vai ter que chegar lá outra vez. Mas nós ficamos fazendo coisas que depois o arrebatamento é para dar descanso para nós. Deus não vai levar ninguém devedor no mundo para o céu. Hoje parece que está mais forte. Eu pensava eu ia ter que comprar um carro, dá o calote e vai no rapto. Você vai no rapto do diabo. O diabo já te raptou. Então o que você vai fazer? Tem que fazer certo. Eu creio numa mensagem certa e faço errado. Então nós temos que procurar acertar. Todo dia a gente tem que pedir perdão a Deus. Todo dia tem que confessar para Deus. Todo dia tem que dizer, Senhor, tem misericórdia. Você já viu o dia que você não falou, Deus tem misericórdia de mim? É tão difícil, toda hora. Por quê? São fracassos constantes da vida humana. Agora, coisas premeditadas, negócios mal feitos, dívidas atrasadas. Assim como você precisa limpar seu nome para comprar numa loja, você tem que limpar seu nome para ir para o rapto. Tem que limpar. Ninguém vai no rapto com nome no SPC, devendo para vizinho, devendo para os outros, mesmo se não está o nome no SPC, mas devendo. Ninguém vai no arrebatamento. São os gargantas na igreja. Quando pega um outro assim, que é da Santíssima Trindade, a gente vai nele, chega o rei nele. E não dá uma olhadinha de lado, para ver, eu também estou errado. Ele está errado na Trindade, eu estou errado em outra coisa, que não tem nada a ver com deidade, mas estou errado também. Aí você chegaria ali e pregaria uma mensagem mais branda. Você falaria com a pessoa com mais misericórdia. Porque você vê sua desgraça, sua sujeira, seu pecado. Mas quando não vê, só vê dos outros. Não vê o da gente. Então, bom, já estamos começando aqui uma mensagem nova. Uma mensagem nova. Pastor, eu pensei que você pegou uma mensagem nova. Essa é a mensagem que vai me encorajar para ir no arrebatamento. Por certo que isso aqui te encoraja. Pague suas dívidas. Certo? Senão não tem jeito de ir no arrebatamento. Vai fazer o quê? A pessoa vive uma vida suja e imoral, pensando em arrebatamento. Não. Tudo você tem que acertar na terra. Até mesmo com respeito à lei, toda pessoa... não é bom, mas se já desquitou, divorcia, tem uma vida limpa, diante da lei. Mas não, muitas vezes não acerta a vida. Aí quando aparece um pretendente, uma pretendente, aí eu tenho que divorciar ainda. Tem, né? Ainda tem que fazer coisa ainda. Por que não ajeitou tudo antes? Desde a primeira vez já fez errado o casamento. Então se já teve que divorciar, o que vai fazer agora? Tem que tocar o barco.
Mas toca o barco certo agora. Já vai, acerta, pague suas dívidas. Se alguém está largado, precisa divorciar, vai lá, divorcia. Certo? A mulher tem sobre ela um peso terrível. Só pode casar quando o marido morre. Aí perigoso vai mandar matar ele. Procurar a segunda lei. Aí você vai segundo a lei, vai bem, você pode casar. Tem duas leis agora em jogo, a lei do mundo e a lei de Deus. A do mundo diz, você pode, a de Deus diz, só depois que ele morre. Agora vê qual lei você vai querer acertar a sua vida com ela. Mas se já fez a coisa errada, então vai lá e divorcia. Se tem que divorciar, vai lá e divorcia. Fica um homem livre, uma mulher livre. Para quando aparecer outra coisa, eu não gosto nem de falar. Porque sempre aparece as coisas, e quando aparece, parece uma florzinha. E uma flor no deserto. Estão aceitando qualquer coisa. Porque eles estão num deserto. Homens e mulheres vivendo num deserto da vida humana, sexualmente. Depois aparece qualquer coisa e pensa, ai, foi Deus, foi seu deserto. E aguenta você agora vencer o deserto, até chegar em Canaã, para se casar? Bem, uma mensagem nova, que nos encoraja, que nos dá graça. Olhando aqui, você sabe que o homem está ordenado a morrer uma só vez. Não tem jeito de morrer duas. A segunda é a segunda separação, é a separação eterna de Deus. A primeira é física, a segunda é uma separação eterna. Tem gente que já está separado, como Israel já tinha decretado duas separações para eles. A separação carnal e a separação eterna. Nossos pais comeram maná no deserto. Jesus diz, todos eles morreram. E todos, o estudando a Bíblia sabe, quando Jesus falou isto, ele estava dizendo isto. Você está separado, eles estavam separados eternamente. Então, uma vez você separa humanamente, a outra eternamente. Tem hora que a pessoa, uma vez ela separa um pouquinho de Deus, outra hora ela separa eternamente. Acabou, não tem retorno mais. O que acontece, o que aparece na vida, as oportunidades, você tem que saber que nessa terra, vocês têm oportunidades, tanto de ir para o céu como de ir para o inferno, tanto de ser fiel ao cônjuge ou infiel. Está tudo ligado a essa terra. Qual que você escolhe? Cadê o caráter agora? O povo crente tem que ter caráter de crente. Amém. É uma nova mensagem. Mas pensando nisso, só morre uma vez, depois o juízo. Aí nós estamos pensando também nos homens que Deus usou, como Deus usou Elias. Não podia usar Elias na segunda, terceira, quarta e quinta vez, que ainda vai usar, se Elias tivesse morrido. E Deus também tem suas normas, Deus tem sua palavra. Deus é a palavra, Deus segue a palavra. A palavra é Deus. Se a palavra é Deus e ele não segue a palavra dele, então ele está dando uma oportunidade para que eu não siga também. Mas ele é Deus, ele segue sua própria palavra.
O que ele diz, ele cumpre. Então o homem está ordenado a morrer uma só vez. Deus usa o espírito de Elias porque ele nunca morreu. Bom, pastor, agora te peguei. E Moisés morreu. Aí o irmão Branham vem e diz, mas ressuscitou. Ele não foi visto. E para começar, tem tanto testemunho na Bíblia, o livro de Judas, você vê a disputa entre Satanás e Miguel para saber onde está o corpo de Moisés. Quer dizer, este você não viu? Mas lá no Monte Nebo diz que ele morreu. Então, o diabo diz, mas eu não vi o corpo dele. Aí vem o profeta, eu creio no profeta, o profeta é a voz de Deus. O profeta diz, ele foi tomado pelos anjos. Ali no Monte Nebo, a expressão natural era como Jesus teve que falar para os seus discípulos. Nós temos que ir a Betânia, porque Lázaro dorme. Eles não entenderam. Aí Jesus teve que falar a linguagem deles. Lázaro morreu. Porque eles disseram, mas há pouco nós saímos de lá, estava em pedra jogando em nós, e vamos voltar. Ele diz, mas não são às 12 horas do dia. Quem anda de dia não tropeça. Mas quem anda de noite, você já sabe que é o problema. Tem muitas vezes que a pessoa está fazendo um negócio de noite. Negócio de noite é negócio fraudulento, mentiroso. Não está fazendo um negócio de dia, está fazendo um casamento de noite. Não é um casamento correto, um casamento às escuras, às escondidas, com coisas escondidas na vida. Uma mensagem nova. Então, pensando em Elias, Moisés, a gente sabe que o irmão Branham não pode pregar para os judeus, porque o irmão Branham morreu. Agora, o espírito de Elias pode pregar aos judeus, porque não morreu. Aquele espírito que pregou no irmão Branham pode pregar nos judeus. Por quê? Aquele espírito não morreu desde o primeiro Elias. Então, ele pode prosseguir sua jornada. Isso daqui dá para o povo da própria mensagem, muitos crentes que creem errado, que o irmão Branham ainda vai vir, vai pregar para os judeus. Tem pastor aí no sul que já tem uma cadeira lá na beira da mesa, talheres, esperando o irmão Branham. Ninguém mexe naquilo. É uma sinceridade que a pessoa tem em fé, mas não é uma fé errada. É uma fé errada. Que preocupação tem de trazer o irmão Branham para sentar conosco lá na beira da mesa, quem sabe os talheres mais bonitos. E na vida dele, ele teve aqueles com mais dificuldade. O que mais foi famoso na vida do irmão Branham foi o que ele até não conseguiu possuir. A sua fama está sempre naquilo que você possui, naquilo que você tem. Mas o que me satisfaz da vida do irmão Branham é o tempo que ele não tinha. É o tempo que não tinha casa. É o tempo que não tinha roupa direito quando era criança. É o tempo quando o pregador, para falar para o povo, eu não posso tirar meu casaco porque a minha camisa está rasgada. Esse é o bom tempo de William Branham. Não pense que o bom tempo de cada crente é o tempo do carro zero. O bom tempo é o tempo que desperta a sua consciência. Quando não tem com quê, e aquilo desperta sua consciência. Esse é um bom tempo. O tempo da vida apertada, um salário fraco, e que você precisa até pedir a Deus para melhorar o salário. Tem hora que ele não pode melhorar muito, senão ele me estraga. Deus sabe o que te estraga, Deus sabe o que me estraga. Nós podemos pensar, dá-me dinheiro. Deus diz, não, se eu te der dinheiro, você não volta mais aqui.
eu tenho que ir te levando. Tem hora que os filhos de Deus são assim, porque os do mundo, já no mundo que é de Satanás, mas os de Deus, daqui a pouco o coraçãozinho dele está só naquela coisa natural. Cadê o desejo pelo espiritual, por uma vida correta? Não, coloque a sua vida num lugar dizendo, eu estou aqui próspero porque Deus está comigo. Não é assim. Às vezes que você vai provar que Deus está com você, é a hora que você não tem nada, é lá embaixo. Deus estava na manjedoura. Qualquer um podia dizer, José e Maria estão no ruim, mas é ali que é o lugar bom deles. Jesus está ruim, se é filho de Deus, como pode nascer num lugar desse? Mas eles esqueceram que ele era cordeiro, tinha que nascer, era ali. Era a manjedoura, era o lugar dele. Então, o crente tem que saber, tem hora que as lutas, os sofrimentos são para esmerilar, moldar nosso caráter cristão diante de Deus. Deus tem que usar estas coisas aqui na terra. Não é apenas aquela pregação de prosperidade que você vai ter isso, vai ter aquilo. Não, a pregação boa é aquela que Jó perdeu tudo. A fama de Jó no mundo inteiro não foi a riqueza que ele possuiu, mas foi as feridas, foi os filhos que ele perdeu, foi a riqueza que ele perdeu, foi a chaga que ele ficou. É por isso que nós falamos o testemunho de Jó. Quando não tinha amigos ao seu lado, e sim para acusá-lo, quando ele andava certo e ainda tinha aquilo da forma errada na vida. E ele não atribuiu aquelas coisas a Deus. Ele sabia muito bem. O homem está aqui na terra, ele tanto é alegre como ele é triste. Aqui na terra é assim que você tem de viver. Se você ficar só uma vida alegre, você não sabia o que era tristeza. Hoje você sabe tudo. Você sabe o que é angústia, você sabe o que é tristeza, você sabe o que é dor. Alguém diz, nunca sofri nenhuma dor de dentro. Então você não sabe nada de dor. Você não entende de dor. Agora Deus vem aqui na terra e a Bíblia diz, ele foi um homem de dores. Padeceu. Bem, uma nova mensagem, eu pensei diferente, não é? Mas está chegando aí. A pergunta 24ª, perguntas e respostas sobre os selos. Parágrafo 195. Irmão Branco, se todos os piedosos são levados no rapto, de onde aparecerão Elias e Moisés? Quer dizer, os piedosos saem da terra, de onde vai vir Moisés e Elias? Serão judeus? Ou será que nosso Elias será também enviado a eles? Não. O Elias gentil, que será ungido com o Espírito para chamar aos gentios, será tirado, porque toda a noiva haverá sido raptada para esse tempo, e esses dois profetas de Apocalipse 11 são trazidos quando o dia da graça tem terminado para os gentios, e logo se são enviados aos judeus. Não será o mesmo, estou seguro disso. Essa é a voz do irmão Brana, essa é a voz de Deus. Ele diz, não será o mesmo. O nosso Elias não será o mesmo Elias que irá pregar aos judeus. Diz, não será o mesmo. Seguro. Agora, estas respostas são dadas segundo o melhor do meu entendimento. Amém. Deixa eu pular aqui um pouco para vir na outra pergunta que tenho aqui. Tem um parágrafo antes da pergunta, 238, perguntas e respostas sobre os selos. Agora se dão conta, quando eu coloquei a pedra angular neste tabernáculo, ele disse, faça a obra de evangelista. Muitas vezes a pessoa quer que o irmão Brana, a vida inteira, faça a obra do evangelista. Sai visitando os países, sai curando enfermos. Não, ele tinha que ter um ministério de ensinamento, o ministério de revelação, o ministério de abertura da palavra. Deus só mandou ele fazer uma obra, faz a obra de um evangelista.
E muitas vezes as pessoas estão esperando que o irmão Branham venha para continuar o evangelismo, para ter uma visão da tenda do jeito que eles acham, porque eles não têm luz, para ver que aquilo cumpriu lá atrás, que aquela luz já foi lá no quartinho. Eles não têm luz para ver que o irmão Branham estava acima de todo naquela tenda. Eles não conseguem ver isso. E lá no Monte Pôr do Sol, o irmão Branham disse que os anjos raptaram ele para dentro da nuvem formada por eles mesmos. O irmão Branham estava acima de todo mundo. E as pessoas estão procurando coisas aqui na terra, querendo um movimento evangelístico aqui na terra. Agora está chegando a hora quando essa obra está se separando, a obra de evangelista está se separando. A outra coisa que está sucedendo, ele estava pregando selos. Já perguntas e respostas sobre os selos. Outra coisa está sucedendo, mas as pessoas não estavam percebendo. O que sucede é que trato de fazer a obra de evangelista e as demais coisas também. E logo vê você onde se põe isto. Estou esperando que a igreja seja suficientemente espiritual para entendê-lo. Entender o ministério, o que Deus está fazendo, porque o próprio irmão Branham, ele queria levar as duas coisas juntas, ele queria levar evangelismo e logo a abertura da palavra, o ensinamento. E as pessoas não estavam nem percebendo aquele outro lado. As pessoas olharam tanto para o lado da cura, do evangelismo, da cura divina, que não estavam vendo a revelação dos selos, dos trovões. Eles viram tantos milagres que não viram o sétimo anjo manifestado ali diante deles, que era Deus em carne, porque eles estavam olhando só a parte natural. Aí você olha o evangelismo e esquece da revelação. Bom, tem o tempo do evangelismo. Deus falou para ele: faça o trabalho, a obra de um evangelista. Faça. Depois que fez o trabalho, em 63, aí Deus veio e abriu a palavra. Agora já não é mais evangelismo, agora é abertura da palavra. Agora é uma outra mensagem, é uma nova mensagem. E ele ficava esperando que a igreja fosse suficientemente espiritual para entendê-lo. A pergunta 33ª, o parágrafo é o 239. Irmão Branham, eu entendo que Elias tem que ser manifesto 3 vezes. Essa é a pessoa fazendo a pergunta para o irmão Branham. E você nos tem dito que já tem sido manifesto 2 vezes e que virá outra vez. Agora, esta pessoa que vem com o espírito de Elias será o mesmo que vem com Moisés, como uma das 2 testemunhas? Outra vez, não. Nós temos a afirmativa do profeta. Alguém diz: o irmão Branham vai pregar para os judeus. Ele já está dizendo aqui: não. Irmão Branham tentou ir lá nos judeus, tentou, mas Deus falou: não. Volte, não é tempo. Agora, o irmão Branham, com aquele ministério que ele tinha, mesmo do evangelista, de um missionário que ele era, ele chegava em Jerusalém, ele ia fazer coisa que esse povo nunca viu. Aí você diz: eles iriam crer em Jesus Cristo, mas não é com o ministério do 4º Elias, que é o irmão Branham, para os gentios, que os judeus vão receber a mensagem. Não é com esse 4º Elias, é com o 5º, é outro homem, não é o mesmo homem, é o mesmo Espírito, mas é outro homem. Assim como o novo nome é o mesmo Espírito, mas é outro homem. O mesmo Espírito Santo que estava no Filho é o mesmo Espírito Santo que estava no irmão Branham. O mesmo Espírito Santo vivendo no Filho, trazendo o nome do Pai à tona, à revelação. É o mesmo Espírito Santo na vida de William Branham, do 4º Elias, do 7º anjo,
para trazer o novo nome. É o mesmo Espírito em outro homem. Se é outro homem, tem que ter outro nome. Então aí está Deus em novo nome, manifestando. Estas coisas vão se tornando assim, corriqueiras para nós. Tem gente que tropeça, tem gente que não quer nem nos ouvir mais quando fala em novo nome. E outros dizem, fala mais. Então nós não vamos ficar presos nos que não querem ouvir. Nós estamos ligados àqueles que querem ouvir. Aqueles que querem saber da Bíblia, saber da mensagem, saber do que Deus já está fazendo nesse tempo, através do ministério da noiva. São coisas que o irmão Branham não podia falar no seu dia. Não era para ele falar no seu dia. Não diga a ninguém. Ele pregou, mas não disse para ninguém. Eu acho muito importante isso daí. Não diga a ninguém. E dizer a alguém é dizer a uma pessoa. E ele nunca disse a terceira etapa para uma pessoa, porque sempre reuniram em torno dele, na primeira etapa, na segunda etapa. Oi, irmão Branham, Deus quer que nós ficamos sabendo também como é que faz para a cura divina. E aí o irmão Branham começou a mostrar para ele, primeiro você joga a isca e prepara, e depois... E aquilo ali, Deus já não agradou. Eles estavam mostrando para alguém que hoje prega a cura divina, entende? Alguém que andou no templo do irmão Branham e que trouxe só a cura divina do irmão Branham para cá. Eles dizem, mas a cura divina é de Deus. Mas era o único homem que tinha o dom de Deus, que a gente sabe que veio do céu com esse dom para poder ter cura e depois mudar o ministério para uma nova mensagem. Uma mensagem nova. E a mensagem nova não está... A mensagem nova não vai vir. A mensagem nova estava ali. Deixa eu ler. Eu vou chegar. É ali para você ver. Agora, esta pessoa que vem com o espírito de Elias, será o mesmo que vem com Moisés, como uma das duas testemunhas? 239, perguntas e respostas sobre os selos. Essa é da primeira tradução. Se for da segunda tradução, você tem que procurar. É mais para o final também. Não. Ele será um gentil para a igreja gentia. O Elias para nós é um gentil para a igreja gentia. Volta agora, eu gosto muito disso. Agora você volta a mensagem Jeová Jireh, parágrafo 100, onde o irmão Branham diz, um gentil, por que temes? Agora ele diz, por que temes agora? Um gentil levaria seu nome. Então ele é um gentil para a igreja gentia. E se ele é um gentil, ele tem um nome gentil. E se um gentil levaria seu nome, ele não está falando o nome dele, e nem está falando o nome Jesus, porque o gentil não podia chamar Jesus, mas um gentil levaria seu nome. Um gentil levaria seu nome. Por que temes agora, ele ainda diz. Por que temes? Porque você tem medo. Um gentil levaria seu nome, e ele não falava que era ele. E que o seu nome, que é o nome de Deus, e que não é o nome Jesus, que o nome Jesus é o nome de Deus para a salvação. Quando ele está dizendo, um gentil levaria seu nome, ele já não estava falando daquela encarnação do verbo de Deus há 2000 anos atrás, mas ele estava falando do cumprimento de Apocalipse 2:17 e 3:12, que teria o novo nome de Deus manifesto na terra, quando Jesus teria um novo nome. É o mesmo Jesus, só que está no outro homem. É o mesmo Espírito, mas está agora no outro homem. Se a pessoa pudesse ver essas coisas, conheceria a mensagem da hora. Não, ele será um gentil para a igreja gentia. Deus sempre envia um de sua própria gente. Ele veio aos seus, e os seus não lhe receberam. Ele sempre os envia assim. De igual maneira, será com a mensagem da hora. 240. Perguntas e respostas sobre os selos. Quando Deus lidou com os judeus, não houve profetas gentios. Isso é importante.
importante. Quando Deus lidou com os judeus, não houve profetas gentios. Quando Deus lida com os gentios, não há profetas judeus. Então, nesse tempo, Deus está tratando com o gentio. 7 eras da igreja, as 7 eras da igreja na Ásia Menor, então faz parte do povo gentio, não faz parte de Jerusalém, faz parte, a Ásia Menor é gentia, então é uma igreja gentia. 7 eras da Ásia Menor, então esses nomes foram tomados porque neles, diz o profeta, que continham características que evidenciariam nas eras por vir. Então em cada nome da era, até o nome Laodiceia era para ser para esse tempo. Ela não dava certo para outra era, Laodiceia. Então é direito dos povos. Esse é um lado do sentido da palavra Laodiceia. Então, é para esse tempo, é o tempo do direito, todo mundo luta pelo seu direito. É o tempo da Laodiceia. Enquanto que vem o Filho de Deus, ele não tem direito. Ele não luta por um direito dele, ele luta pela palavra, mas um direito dele aqui, que todo mundo luta por um direito aqui no mundo. Você não, é do lado espiritual, ninguém te entende. Porque você não quer seu direito aqui. Aqui se morre. Foi isso que Jesus veio fazer, foi isso que Paulo fez, foi isso que Pedro fez. Aqui se morre. Mas dentro de você está sendo preparado para a vida. Quando esse corpo terrestre se desfizer, temos um outro não feito por mãos. A irmã Brand diz que ele já está aqui dentro. É o teofânico, ele está aqui dentro. Você vê o natural, você vê essa caixa de fora. Mas tem o espiritual, tem o teofânico, que ele é formado pela fé que você tem, pela palavra que você crê, forma um corpo. Assim como um pequeno genes do homem no óvulo, com o óvulo se acasala no óvulo de uma mulher, forma uma criança. Assim você vai ver a sua fé na palavra de Deus, naquilo que Deus tem manifestado. No dia, está mostrando o corpo formado. Irmão Brand diz que é depois daqui que nós vamos para a teofania. É isso que a gente precisa aprender. Jesus veio de teofania para a carne. Nós não. Nós vamos da carne para a teofania. Essa é a diferença, irmão Brando. Por isso que Jesus sabia todas as coisas. Porque ele veio de lá e nós vamos para lá. Ele veio da teofania e se fez carne. Ele veio de coluna de fogo, se fez carne. Ele veio de Logos e se fez carne. Nós estamos da carne para poder se fazer a palavra. Irmão Brana mostra em Cristo o mistério de Deus revelado. É quando essa igreja reconhecer o que ela é. O que ela é? Ela é a palavra. Mas qual palavra? A palavra do dia. Ela tem que reconhecer que ela é Apocalipse 10, 8 a 11. Que ela tem um ministério. Que ela tem que comer o livrinho. E que ela tem que sentir o doce e o amargo do livro. E que ela tem que profetizar a povos, reis, nações e línguas. Isso está dentro dela. Você está vivendo isso. Esse corpo está sendo formado aí dentro de você, pela fé. Porque é a fé na palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Se é um corpo que aparece e desaparece, é uma manifestação de Deus. Então daqui, desse corpo carnal, mortal, nós vamos ao teofânico. Certo? Vamos ao teofânico, ao espiritual. Amém. Você lendo a mensagem, que é esse Melquisedeque, vai aprender sobre isto. Deixa eu ver se eu consigo terminar aqui. Só falta um parágrafo. Quando Deus lidou com os judeus, não houve profetas gentios. Pois não adiantava. Deus estava tratando com o gentio, irmão Brana quis ir lá no judeu. Não tem jeito, irmão, não pode. Irmão Brana quis, irmão Brana achou que estava certo. Mas ele teve que ouvir a voz de Deus lá no Cairo, no Egito. Volta. Mas como volta, já fiz tanta coisa.
já gastaram tanto dinheiro em Novos Testamentos, milhões de Novos Testamentos, para poder distribuir lá, para que eu fosse pregar. E Deus não barrou os homens para não levar os Novos Testamentos. Deus barrou o profeta. Porque os homens levando o livro apenas, eles não vão entender. Você pode dar Novo Testamento para eles não vão entender. O judeu não vai entender que Cristo foi o Messias, com o Novo Testamento na mão. Ele não vai entender. Mas se fosse Brana lá, eles iam entender. Aí Deus diz, não, você não. Pode dar Novo Testamento, mas você não pode ir lá. Que você tem um ministério, que eu estou em você, e tem que manifestar. Então, é um profeta que ouve a voz de Deus e não vai quando Deus diz não. Já fizemos algum negócio que nós passamos por cima de Deus, então fica assim na hora, Senhor Deus, abençoa, eu tenho que comprar tal coisa, ajuda que dê certo. Ela não põe nenhum obstáculo, põe um obstáculo. Se você quer saber se aquela moça gosta de você, rapaz, moça, quer saber se aquele rapaz gosta de você, põe um obstáculo. Quando eu falar isso, ele ou ela vai ter que falar isso. Isso é um obstáculo. Só entre você e Deus na sua oração. Aí você chega lá e fala, e ele nem está aí. Você já sabe, não tem nada aqui para mim. Ah, mas ele é tão bonitinho. Até brinquinho ele tem. Ha! E ela também é uma gracinha. Com o corpinho jogado para todo lado. Para todos os homens cobiçarem. Isso não é para o seu casamento. Põe um obstáculo lá. A fé sempre tem isso. A fé, ela rompe. Porque ela sabe o que ela é. O profeta diz, a fé tem cabelos no peito. Quer mostrar que a fé é forte. A fé é capaz. A fé não pergunta. A fé não especula, a fé crê. A fé não vê, ela aceita e diz que aquilo é, sem ver. Amém. Então, quando Deus lida com os gentios, não há profeta judeu. Você pensou bem, durante essas 7 eras da igreja, nenhum profeta judeu. Quando vem chegando perto de um profeta para o gentio, você viu o que aconteceu, a Segunda Guerra Mundial? Ali precisava de Hitler, Mussolini, Stalin, Eichmann, aqueles 4 anjos precisavam estar ali. Porque Deus vinha na terra naquele tempo, num profeta também. E aqueles homens estavam trabalhando só com os judeus. Eles eram contrários aos judeus. Não gostavam dos judeus. Mas Deus estava terminando a era gentia. É só você ver Deus trabalhando assim, terminando a era gentia, e ali os judeus pagando o preço. Tem alguma coisa aqui também? Em verdade vos digo que não passará esta geração exterminada, este povo, sem que todas estas coisas aconteçam. O que não será consumido? Eles têm tentado exterminar os judeus da face da terra o tempo todo. Eles nunca serão capazes de fazê-lo. Estou lendo o 6º selo, já da Nova Tradução, 186. 187. Mas observe, a própria geração de judeus que viram o retorno de volta à Palestina. Aquela geração veria estas coisas acontecerem. E apenas nos últimos 2 anos, ela se tornou totalmente uma nação, com o seu próprio dinheiro, seja o que for. Aí está ela. Nesse tempo, essa geração veria o retorno. O povo fica lutando. O retorno de Cristo não seria rápido. Seria filho do homem primeiro. Seria cumprir São Lucas 17, 26 a 30 primeiro, e outras escrituras, para depois ele vir arrebatar a igreja.
Então o retorno dele até em carne humana, tem gente esperando que Deus ainda venha aqui na terra em carne humana. Eles estão esperando, tem da mensagem. Já recebi e-mails deles aí agora. Dá a mensagem, esperando Jesus vir em carne humana. Quando o próprio Jesus, através do irmão Brana, Jesus estava falando para nós. O que foi que o irmão Brana ensinou a este respeito? Ele disse que não tem, nesse tempo, não tem. Se ele vier com as mãos furadas, se vier como foi pintado por Hoffman, eu não o aceitarei. Ou eu não o aceitaria, se ele viesse assim. Agora o povo, o crente da mensagem está esperando aquele Jesus vir aí. E para você identificá-lo, ele tem que ter um buraco nas mãos, a fronte ferida. Mas o irmão Brando disse que não. Então eu prefiro crer no profeta. As pessoas não conseguem ver isso, o que Deus está fazendo. Se não houve o retorno até 63, se não houve o retorno, então houve uma falha na Bíblia. E não houve, a Bíblia não tem falha. O retorno que o povo tinha que entender não é arrebatamento. O retorno de Jesus Cristo era ele vir entre os gentios, porque ele trabalhou entre os judeus da primeira vez, mas agora ele viria entre os gentios e faria obras maiores do que ele fez lá atrás. E foi Jesus em quem? Em Brana. Ali estava Jesus em carne humana. Alguém fica achando que é demais? Não é demais. Você vai encontrar o irmão Brana falando disso. Irmão Brana dizendo que aquele homem que conversou com Abraão, lá atrás, era uma manifestação do próprio Jesus para os nossos dias. É só você tomar a mensagem do profeta, a união invisível da noiva, e você ver essas coisas. Encerrei aqui. Quando novamente voltar aos judeus, não haverá profeta gentios. Entendem? Quer dizer, não tem profeta gentil depois que Deus mandar Moisés e Elias. Até aqui, o profeta foi o irmão Brana, o sétimo anjo. Bem, porém, sim. Vou repetir. Quando novamente voltar aos judeus, não haverá profeta gentios. Entendem? Bem, porém, sim. Haverá um tempo quando uma mensagem, todavia, está presente ao tempo quando a nova mensagem tem começado. Aquilo já está presente ao tempo. Ele estava mostrando que estas coisas estavam acontecendo naqueles dias. Porém, sim, haverá um tempo quando uma mensagem, todavia, está presente ao tempo quando a nova mensagem tem começado. Os selos revelados. É uma nova mensagem, uma nova inspiração. Se eu preguei algo inspirado, foi os 7 selos, diz o profeta. Festa das trombetas, 36. Guarda isso. Como foi com Paulo no tempo dos gentios. Então, o ministério já aconteceu aqui no tempo do irmão Brana. Eles estão esperando que o irmão Brana venha e leve o evangelho para os judeus. Mas essa mensagem, a pregação que o irmão Brana veio fazer, já era mostrando isto. O evangelho já está para ir para os judeus. Mas tem que ser um homem levando. Então vocês aguardam, vocês esperem um homem para levar, e vocês verão qual homem levará essa mensagem lá, porque a noiva nesse tempo será arrebatada. Enquanto você estiver olhando um homem indo para os judeus, a noiva já está no lar. Foi embora e você ficou. Porque a mensagem que está ao tempo, ele diz aqui, a nova mensagem tem começado. Eram os selos, era a revelação que eles não tinham percebido. Ali estava a nova mensagem. Começado quando? Ele diz, tem começado, como foi com Paulo no tempo dos gentios. Se foi usado um judeu para trazer essa mensagem, diz, tem começado. Essa mensagem, ela foi pregada pelo profeta, e qualquer um que ao ouvir, o irmão Branco conversou com o judeu, o irmão Branco conversou com o rabino. Que relação tem o Messias com Deus, Rabi? Ele diz,
será o próprio Deus. É diferente do teólogo da mensagem, que diz, não será Deus, não. Irmão Branham contou essas coisas como sendo verídica, conversando com o judeu. Que relação tem Cristo, o Messias, com Deus? Rabino, ele disse, será o próprio Deus. Pai Celestial, sabemos que só o eleito vai observando a mensagem da hora. A mensagem que todavia está presente ao tempo, quando a nova mensagem tem começado. E as pessoas não têm percebido que esta mensagem está aí. Agora uma mensagem da esposa de Cristo nesta terra, pregada pelo quíntuplo de Efésios 4:11, mas um quíntuplo revelado, um quíntuplo de selos abertos, trovões soados, terceira puxada do profeta concluída. Agora é somente a nossa terceira puxada hoje. Estamos fazendo a nossa puxada. Estamos pregando, estamos comendo o livrinho, estamos profetizando, pregando outra vez a povos, reis, nações e línguas. Povos, reis, nações e línguas que pode estar sempre num próprio país onde você está. Pessoas de vários lugares que foram trazidos para o lugar que a noiva é preparada para poder ser raptada. Vem gente de todas as nações, povos, nações e línguas. É o que nós temos neste país, Senhor. E a palavra tem sido pregada, e muitos destes que vieram de outras nações estão ouvindo esta mensagem e devem saber que eles fazem parte deste grande buquê da noiva, a esposa do Senhor, formada por flores, por gente de várias raças e cor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Foi criado por Deus, por isso sou feliz. Como a flor do jardim também responde assim. Como os pássaros cantam, entoando amor. Todo ser que respira também de Deus, veja quanta beleza Deus na nobreza fez, tudo em prol dos seus. Ouça que a natureza diz que é também feliz, porque provém de Deus. Como o rio que corre com destino ao mar, e o verde das matas que e a pedra que é dura ajuda a construção. Fica igual como a areia, a terra e o barro na mesma função. Olha, vê como é lindo o mar infindo,
a natureza diz que é também feliz, porque provém de Deus. Ouça que a natureza diz que é também feliz, porque provém